Querigma de hoje mostra um pensar de representantes do episcopado brasileiro sobre o Brasil atual. A CNBB, ao longo destes 70 anos, é referência na busca por conclamar esforços coletivos para um país mais tolerante e menos desigual. A CNBB tem feito um trabalho bonito de reforçar temas que promovam a dignidade da vida humana. Dom Luiz Fernando Lisboa foi bispo de Pemba, em Moçambique, de 2013 até o ano passado. Transferido em 2021 para a Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo. Dom Luiz recebeu do Papa o título pessoal de arcebispo, em reconhecimento pelos 8 anos à frente da Diocese moçambicana. Dom Luiz, portanto, está agora na Conferência dos Bispos do Brasil e destaca os esforços tanto na Igreja de nosso país quanto na Diocese Capixaba para uma cultura de justiça e paz. Que não é apenas uma associação de bispos, é uma conferência. E os bispos, como sucessores dos apóstolos, têm sempre uma palavra a dizer para todo o povo e para a sociedade. Então, nesses 70 anos, quanto a CNBB foi importante para ajudar a sociedade a refletir temas atuais, não só através das campanhas da fraternidade, mas da lei da ficha limpa, agora uma nova proposta que já foi aprovada no Congresso, o Junho Verde, que vai ajudar toda a sociedade a refletir sobre a ecologia integral, trazendo muito presente a encíclica do Papa Francisco, Laudato Si. Então eu penso que, para mim, a primeira assembleia presencial que eu participo aqui, porque eu pertencia à Conferência de Moçambique, para mim foi muito importante, não só o contato com os bispos novos, conhecer muitos colegas que eu ainda não conhecia pessoalmente, mas esse resgate histórico da entidade que foi muito importante. E para Cachoeiro do Itapemirim, agora nesse segundo semestre, setembro, outubro, novembro, o que o senhor destacaria lá? Bom, nós vamos continuar o processo sinodal, porque isso foi muito importante. A nossa Assembleia ela está muito em sintonia com o sínodo sobre sinodalidade. E o nosso processo diocesano do sínodo foi muito importante, foi muito rico. Então nós queremos agora voltar para todas as comunidades, paróquias e trabalhar o processo sinodal. Aqui nós conversamos, vamos ter também uma carta que orienta todas as dioceses, todo o povo sobre essa caminhada do sínodo. Então, nesse segundo semestre, nós queremos retomar a caminhada do sínodo a partir das reflexões das comunidades, das paróquias, da diocese e agora da CNBB. Dom Maurício Groto de Camargo é arcebispo de Botucatu, no interior paulista, desde 2008. Dom Maurício Groto tem 64 anos de vida. Dom Maurício embarca para Roma para a visita de Límina com os bispos de 3 províncias eclesiásticas do estado de São Paulo: Botucatu, Campinas e Ribeirão Preto. Dom Maurício Groto tem a agenda definida para esta visita com o Santo Padre e com os organismos da Cúria Romana. Dom Maurício anuncia que durante a visita, o saudoso fundador da Rede Vida e antecessor dele em Botucatu, Dom Antônio Maria Mútilo, será lembrado. Todos os bispos do mundo inteiro, de 5 em 5 anos, devem apresentar um relatório completo da situação da igreja particular, seja no Japão, seja na China, seja onde for, de 5 em 5 anos. E depois de apresentar esse relatório por escrito, aí vem a visita pessoal. Eu, por exemplo, eu não conheço nenhum bispo chinês, nenhum bispo japonês, nenhum bispo norte-americano, mas eu conheço o Papa e o Papa me conhece. É aí que está a chave e o mistério da comunhão na igreja. O Papa é o bispo de Roma e, por ser bispo de Roma, ele assume o munus petrino, o mesmo serviço que Jesus confiou a Pedro, de manter a comunhão do colégio dos apóstolos, do colégio apostólico, ou seja, do colégio dos bispos. Eu estou em comunhão com o Santo Padre, o Papa, eu estou em comunhão com todos os demais bispos do planeta. A visita de Límina é uma visita, não é só cordial, é uma visita espiritual. É quando a gente conversa também sobre as nossas alegrias, os nossos sofrimentos, as nossas esperanças,
A visita de Límina, a gente tem que celebrar a Santa Missa nas 4 grandes basílicas de Roma. Para quê? Porque essa comunhão ela é sacramental, espiritual. Então, temos a celebração no túmulo de Pedro, na Basílica de São Pedro, na Basílica de São Paulo, apóstolo, na Basílica de São João do Latrão, que é a Catedral de Roma, e na Basílica de Santa Maria Maior. Afora essas 4 que são obrigatórias, nós podemos agendar outras celebrações em outras basílicas ou santuários. Além dessas 4 celebrações, nós temos que visitar pelo menos 10 dicastérios. É como se um grupo de prefeitos ou de governadores tivesse uma visita ao presidente da República e tivesse que visitar pelo menos 10 ministérios. É algo para facilitar a compreensão. Também nessas visitas a gente conversa justamente sobre alguns pontos importantes do quinquênio, quer dizer, do relatório feito. E falamos e ouvimos, né? Então é uma semana inteira e intensa, segunda, terça, quarta, quinta, 25, 26, 27, 28, 29 de setembro. 29 de setembro, eu estarei em Roma com os bispos da província eclesiástica de Botucatu. E 29 de setembro será o 10º aniversário de falecimento do nosso querido Dom Antônio Maria Mútilo, fundador da Rede Vida com a família Monteiro. Então, olha, esse 10º aniversário, no dia 29, em Roma, nós vamos lembrar, vamos rezar em ação de graças e também em sufrágio do nosso querido Dom Antônio Maria Mútilo, com muito carinho. Não aqui, mas lá, bem junto do Papa Francisco, bem junto do túmulo de Pedro e Paulo e em comunhão com toda a igreja. A visita termina no dia 2 de outubro, portanto é exatamente uma semana. Nessa semana eu falei das missas nas basílicas, falei das visitas nos dicastérios, 2 por dia, e tem um ponto alto dessa visita, é um encontro com o Santo Padre o Papa Francisco. Ele primeiro nos ouve e depois ele nos fala. Ele fala tanto pessoalmente conosco ali, como ele fala também oficialmente como Santo Padre. E essa fala oficial depois vem por escrito para a gente continuar em comunhão. A sinodalidade, seja entre bispos do regional, seja no trabalho dos bispos com as suas dioceses, é marca atual da Igreja do Brasil nestes 70 anos da CNBB. Dom José Maria Chaves é um exemplo. Dom José Maria é bispo de Abaetetuba, no Pará, desde 2013. E desde 1º de maio deste ano, é administrador apostólico de Cametá, também no Pará, devido à transferência de Dom José Altevir para Tefé, no Amazonas. Como está esse trabalho com as 2 dioceses, Dom José Maria? Procurando priorizar o serviço pastoral e missionário das 2 ao mesmo tempo. Mais uma semana fico em Abaetetuba, outra semana em Cametá. Apesar das distâncias, estradas, rios, mas é assim que estamos trabalhando e fazendo o possível de deixar a casa bem arrumada e organizada para o futuro bispo que há de chegar. É possível trabalhar a sinodalidade nas 2 dioceses? É possível porque ali se conta com um grupo importante e dedicado dos padres e muitos leigos e leigas naquelas 2 dioceses, que faz com que o trabalho missionário possa fluir com mais facilidade. Os bispos do Brasil focam como uma das prioridades a animação bíblica da pastoral, para encantar e fazer com que os fiéis estejam em sintonia com a palavra de Deus, desde a iniciação à vida cristã. Dom Milton Kenan Júnior, bispo de Barretos, é referencial sobre o assunto no Regional Sul 1 da CNBB.
estudo 114 da CNBB trata da animação bíblica da pastoral nas pequenas comunidades eclesiais missionárias. Na verdade, esse estudo ele quer colocar em destaque esta que é uma das propostas que surgiram desde a publicação da exortação apostólica Verbum Domini do Papa Bento XVI. O Papa fala da necessidade de uma nova estação na igreja, uma estação onde a palavra de Deus ocupe a sua centralidade. Então nesse estudo se propõe algumas metas, algumas indicações para a implantação da animação bíblica da pastoral nas nossas dioceses, a fim de dinamizar a pastoral bíblica nas pequenas comunidades missionárias e na vida de todas, e na vida e ação pastoral da igreja. Dom Zenildo Luiz Pereira, bispo de Borba, no Amazonas, destaca que a prelazia na Amazônia vive o ano da palavra, motivando as comunidades e fiéis leigos diante das enormes distâncias e desafios no território. A prelazia de Borba vive um ano muito especial, é o ano da palavra. E a palavra está sendo para nós o grande alicerce, a grande semente e a grande luz. Isto estudada, por exemplo, em 4 congressos, dando prioridade às foranias para a aproximação das paróquias. Portanto, essa formação. Depois, o investimento na palavra mesma e nos grupos de reflexão. Então, está sendo para nós um ano de graça, no sentido de despertar nossas comunidades missionárias para o aprofundamento da palavra e a prática da palavra. Isso deve culminar na formação e no envio de muitos ministros da palavra para a proclamação, para a evangelização, sobretudo onde não tem a presença de sacerdotes no interior da nossa prelazia. E toda a evangelização lá é feita de barco, né? Na beira dos rios e igarapés. A preocupação com a casa comum sempre é destaque do episcopado brasileiro. Dom Nery José Tondelo, bispo de Juína, destaca a complexidade do tema na região. Nós, como Diocese de Juína, região noroeste, somos a diocese mais amazônica do Mato Grosso. Tanto é que fazemos a divisa com Rondônia e Amazonas. Mas nossos trabalhos pastorais sempre muito ligados ao cuidado com a casa comum, com o meio ambiente. E uma vez que esta casa comum na nossa região está sendo muito agredida. Desde o garimpo, as queimadas, o desmatamento ilegal, enfim. São muitos os crimes, os problemas que envolvem o cuidado da casa comum. E temos 9 etnias de povos indígenas, ribeirinhos, também quilombolas. E dentre os indígenas nós temos 2 comunidades, 2 etnias de isolados, que o cuidado aumenta mais ainda em vista de como eles vivem de maneira muito delicada, muito fragilizados e muito também ameaçados. Então, nossa igreja, Diocese de Juína, é uma igreja que está ali atenta àquilo que pede também o magistério do Papa Francisco em termos de cuidado com a casa comum, cuidado da biodiversidade cultural e a biodiversidade natural. Dom João Bergamasco, bispo de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, aponta que o Pantanal também sofre com as crises climáticas e a igreja pede zelo com a casa comum. Olha, nós estamos num paraíso, vamos dizer assim. O Pantanal é exuberante, onde muitos turistas vão para pescar, para contemplar, e sempre é exigente esse cuidado com a casa comum. No momento nós passamos por uma seca muito forte, mas acreditamos também que a natureza tem a capacidade de se refazer. Mas nós, seres humanos, somos chamados a cuidar da criação, a cuidar da casa comum, para que seja preservado esse paraíso que recebemos de Deus. O caminho sinodal tem sido avaliado como um sucesso.
Assim destaca o bispo de Cruz das Almas, na Bahia, Dom Antônio Tourinho Neto. Dom Antônio ficou entusiasmado com a participação dos leigos no processo de escuta diocesana. A participação dos leigos, uma participação maciça. Os leigos colaboraram por demais. Isso foi muito bom. Não só os leigos intra, como também extra. Pessoas de fora que também não têm assim uma comunhão eclesial, mas também contribuíram participando com alegria. Dom Esmeraldo Barreto de Farias, bispo de Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais, expressa preocupação em como a juventude está se identificando com a igreja, ao ler e ouvir as escutas sinodais na Diocese Mineira. Mostrando como nós, mesmo com todo o trabalho que fazemos, ainda estamos longe de chegar a essa grande maioria de jovens que na nossa região, a partir do ensino médio, já vai estudar em cidades maiores ou vai procurar trabalho. Nossa região é muito forte a questão da migração. A partir de fevereiro, março, muita gente sai para o sul de Minas, para São Paulo, sul da Bahia, em busca de oportunidade de trabalho. Então, estudo e trabalho, se houvesse oportunidade em nossa região, seria uma grande riqueza. Mas o desafio é como está indo em busca desses jovens. Dom Nelson Francilino Ferreira é bispo de Valença, no Rio de Janeiro, e presidente da Comissão Episcopal de Pastoral para a Juventude da CNBB. Dom Nelson Francilino aponta a necessidade de ressaltar a pluralidade como forma de engajar os jovens cada vez mais na igreja. Pensando nessa perspectiva de uma juventude encorajada pelo pontificado Papa Francisco para assumir o protagonismo, diante desse cenário de desconstrução e de construção. E assim, a gente, moldados pelo nosso documento último, que foi a exortação pós-sinodal, Cristo Vivit, Cristo vive e quer a juventude viva. E nós, mergulhando nessa pluralidade da juventude brasileira, esperamos falar todas as linguagens possíveis para nos dirigir a uma pastoral que esteja ao encontro dos vários desafios, sobretudo uma igreja de saída na direção das periferias existenciais e geográficas. Dom Américo Aguiar, bispo auxiliar de Portugal, é o responsável por divulgar a JMJ Lisboa de agosto do ano que vem. Dom Américo considera que a igreja em saída e participativa, como pede o Papa Francisco, é o caminho para atrair os jovens dentro de um contexto atual de secularização. Nós temos que descobrir no nosso coração que Cristo está vivo. Nós somos a igreja do ressuscitado, E temos que fazer tudo que estiver ao nosso alcance para conquistar o jovem para Cristo vivo e ele entender que Cristo o acompanha sempre. Nas coisas boas, nas coisas más, nos sorrisos, nas lágrimas, nos projetos, nos sucessos, nas coisas que correm mal, faz caminho conosco sempre. E nós pastores, temos que também fazer um esforço suplementar, de não estar sentado na catedral ou na paróquia esperando que os jovens venham. Nós temos que ir ao encontro deles e fazer caminho com eles, acompanhá-los naquilo que é a sua vida, os seus caminhos, e não dizer tudo que sim, mas também não dizer tudo que não. Dizer não, explicar, e dizer sim e explicar, e fazer caminho junto. Dom Volodymyr Koubet é arcebispo dos ucranianos no Brasil. Dom Volodymyr diz que a igreja aqui em nosso país é solidária neste momento de guerra. Diante de tanta dificuldade, diante de tanta dor, diante de tanta violência, eu acho que a mensagem que um bispo deve dar e um bom cristão, um cristão de fé deve dar é a mensagem de esperança. Apesar de tudo, é preciso com fé e com amor esperar e lutar, batalhar por um mundo melhor. A opção preferencial pelos pobres é um tema polêmico e muitas vezes causa confusão. Mas a CNBB até elaborou um subsídio, tirando qualquer mal-entendido. A questão da opção preferencial pelos pobres muitas vezes é vista
só como sociologia, com um fundo sociológico, mas o Papa Bento, aqui em Aparecida, quando ele veio em 2007, na Conferência de Aparecida, ele disse que a opção preferencial pelos pobres é cristológica. Então, esse subsídio, Vida, Dom e Compromisso, Fé Cristã e Opção pelos Pobres, tem como objetivo mostrar que essa opção preferencial pelos pobres, ela vem de Jesus Cristo. E a igreja tem que se assemelhar a Jesus e, por isso, o subsídio apresenta os fundamentos dessa opção preferencial pelos pobres, os fundamentos teológicos, na teologia e na tradição da igreja. Papa Francisco diz que a política é a forma mais alta, maior da caridade, pois ela atinge a todos. A CNBB sempre entende a política como instrumento necessário para a justiça social. A CNBB tem partido político? Mas a sua pergunta é muito importante. Parabéns, porque precisamos dessas perguntas. Diretas, curtas. A CNBB tem partido político? Vou dizer para você duas coisas fundamentais. Primeiro, os partidos políticos são muito importantes. Não há democracia sem partido político. Se a gente tira, desvaloriza, criminaliza, desfaz a importância, não é? Assim que vai se esfacelando dos partidos, é sinal de que a gente tem uma mentalidade ditatorial. Partido é muito importante, porque ele representa os diversos tipos de pensamento da sociedade que devem interagir e devem ser diferentes mesmo e assim por diante. Então, parabéns a todos aqueles que vão ajudando a construir bons partidos políticos. A segunda coisa é a pergunta que você me fez. Pois então, os partidos aí estão. A CNBB tem um partido? Não, não tem. Não teve, não tem e não terá, nunca. Por quê? Porque a CNBB, ela representa a igreja no Brasil, e na igreja do Brasil há pessoas que pensam diferentes, portanto estão comprometidas em partidos diferentes, inclusive os fiéis, leigos e leigas, podem e devem trabalhar, procurar os bons partidos e entrar neles, mas a CNBB não tem, a igreja não tem. Contudo, grave bem, a igreja tem lado. Qual é o lado da igreja? É o lado dos pequenos, daqueles que são enfraquecidos e a sua voz não pode ser escutada. É o lado do povo marginalizado, discriminado. E, concretamente, é o lado do desempregado, da mulher que sofre tanta violência hoje. Todos os dias tem uma notícia de crimes contra as mulheres. A igreja está de que lado? Do lado das mulheres, não pode estar em outro lado. Tem que estar do lado das mulheres, do lado dos jovens que estão desnorteados, do lado daqueles que estão passando fome. A igreja não estará do lado de quem passa fome? É um absurdo. Estará sim. Então ela não tem partido, mas ela tem lado, e é o lado dos pequenos, dos pobres, dos que precisam da atuação, da compaixão da igreja. Não temos uma participação partidária, mas temos esse compromisso de oferecer, a partir do Evangelho, né, critérios fraternos, solidários, buscando construir relações mais humanas, mais fraternas, a partir da política. Lutar por políticas públicas sempre foi marca da CNBB. O Junho Verde, que começa oficialmente no ano que vem, foi uma das mais recentes conquistas para mobilizar a sociedade visando a preservação ambiental e da vida. Hoje nós atravessamos uma crise socioambiental que é do mundo todo. Isso atinge profundamente o nosso país, né, o Brasil e a América Latina. Então, nós estamos vendo com esperança porque a gente tem colocado na mesa das autoridades, também não ficamos só restritos à igreja, conversado com as lideranças políticas, civis, sobre a importância de a gente mudar as nossas ações. Não podemos mais ficar com uma economia que está baseada só no lucro e desrespeita e viola a vida humana e do planeta. Então nós temos feito muitos trabalhos. Uma conquista, por exemplo, é o Junho Verde,
que foi a CNBB que pautou isso junto à sociedade, aos políticos, e a gente conseguiu, a partir do ano que vem, nós temos então esse mês dedicado, né, chamado Junho Verde, para trabalhar uma nova consciência da nossa relação com o meio ambiente. Querigma de hoje, aqui na Rede Vida, trouxe a participação de integrantes do Episcopado Brasileiro sobre temas fundamentais no Brasil e no mundo para uma cultura de paz. Da política ao respeito pela diversidade. Do zelo com o meio ambiente à juventude. A construção de um futuro mais solidário por meio da ação presente foi destacada pelos participantes deste Querigma, pela Rede Vida. Liberdade para construir um mundo melhor.